Nesse vídeo eu quero falar sobre a classe política. Eu acho que os últimos acontecimentos, né, em função do coronavírus, a gente tem visto que a nossa vida pode ser impactada muito significativamente pelas decisões dos agentes políticos, né, seja eles presidente, seja ele governador, prefeito e outros agentes políticos. Mas antes eu queria adiantar que nesse vídeo eu não vou falar sobre partido, né, de uma forma geral não vou falar sobre a política do dia. Não vou emitir nenhum tipo de juízo de valor sobre a decisão do político A, do político B. Então, se você esperava isso, sinto muito, eu não vou falar sobre isso, não é minha preocupação. Eu quero falar sobre uma coisa que, ao meu ver, é muito mais importante e que percorre toda a nossa vida, né? E essa coisa é um conceito que o Daniel Kahneman trata no livro dele, Pensamento Rápido e Devagar. Esse conceito é o seguinte: quando você aprendeu a dirigir, eu sei que todo mundo não dirige, mas, por exemplo, também, quando você começou a aprender a andar de bicicleta, a experiência, né, da sua trajetória, né, quer dizer, quando você estava ali nos primeiros momentos, não era, com certeza, uma viagem muito satisfatória, né? Era cheio de solavanco, o carro morria toda hora, ou mesmo a bicicleta, você eventualmente caía uma vez ou outra, tinha que parar toda hora. Então não era uma experiência fluida, não era uma experiência talvez aí agradável, principalmente para quem andava com você. Mas você percebeu que ao longo do tempo você vai automaticamente melhorando, né? Quer dizer, para cada solavanco, vez que o carro morre ou vez que você caía de bicicleta, esses eventos adversos, quer dizer, o fato de você morrer com o carro, dar uma freada brusca ou ir muito lentamente, às vezes até o estresse de quem está andando com você, te ensinando, acaba que se transforma num aprendizado para você e o seu cérebro consegue masterizar isso, transformar isso em habilidade, né? Você aprendeu a fazer uma curva, né? A primeira curva que você fez, de repente, ou foi muito lento ou foi muito rápido, né? A própria aceleração do carro ao fazer a curva, né? A aceleração do seu corpo, são informações que seu cérebro vai recebendo, e isso vai sendo recebido, né, pelo seu cérebro, e ele consegue chegar numa frenagem, uma aceleração ideal para o maior número de curvas. Por mais que você não tenha passado naquela curva, você masterizou a habilidade, você adquiriu uma habilidade de sentir o carro, ou de repente sentir a bicicleta e saber qual é a velocidade, como você deve entrar numa curva, por exemplo. Você não precisou fazer nenhum cálculo de vetor, que são cálculos extremamente complexos, mas a evolução, né, conseguiu te dar uma ferramenta muito poderosa que é o cérebro, e essas experiências, né, a submissão dessas várias experiências conseguem fazer com que você consiga realmente ter essa habilidade, né? E essa forma de aprendizado se dá principalmente porque todos os efeitos daquilo que você faz, né, ao dirigir ou andar com bicicleta refletem diretamente numa consequência física no seu corpo, né? Quando você acelerou muito ou acelerou pouco, andou com a bicicleta muito rápido, entrou numa curva muito rápido, você sentiu imediatamente as consequências das suas atitudes, da sua ação. Esse é o motivo do porquê esse aprendizado consegue consolidar de maneira muito forte a habilidade de dirigir ou a habilidade de andar de bicicleta. Então Kahneman vai dar o exemplo dos profissionais, né? A gente poderia até destacar os profissionais liberais, né? Quer dizer, um médico, um dentista, um contador, um vendedor, um empresário, com certeza. Esses profissionais, eles têm a consequência das atitudes deles diretamente nos resultados que eles oferem da profissão deles. Então você pode imaginar, né, que um médico, um professor, né, um cirurgião, todos eles conseguem adquirir com o maior número de experiência uma habilidade muito mais sólida, muito mais confiável do que um profissional que não tem um impacto direto sobre o que ele ofere em relação às suas atitudes. E é aí que a gente chega no tema
desse vídeo, que é a classe política. O que acontece? O agente político ele é um profissional que, a rigor, não sofre diretamente as consequências das suas atitudes, né? Isso vai crescendo, com certeza, né, do nível regional para o nível federal. Quanto mais concentrado, quanto mais distante das pessoas, menor é o feedback que essa classe recebe das atitudes que toma. Quer dizer, um vereador, né, de uma cidade pequena, por exemplo, se ele tomar uma atitude que é questionável, com certeza ele vai ouvir, vão bater na porta da casa dele, ele vai ouvir as críticas na rua. Mas um deputado federal, um presidente da República, um governador, ele não tem as consequências das atitudes dele diretamente, ele não sente diretamente essas consequências. Fora que as consequências políticas, né, das decisões políticas, elas não necessariamente são imediatas. Às vezes, e na maioria das vezes, elas são a longo prazo, né, e vão se somando, ocasionando situações muito graves. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a classe política ela está fadada a fracassar sempre. Por quê? A classe política, não raro, recebe altos salários, né, sem contar os benefícios que são agregados a essa função, e decidem sobre políticas públicas que vão impactar mais significativamente pessoas de classes pobres, ou seja, pessoas que não fazem parte do seu círculo social, ou seja, totalmente longe da realidade que esse político, que esse agente político vive. Ou seja, as ações dele, as canetadas que ele dá, não têm impacto direto sobre a vida dele. Automaticamente, isso transforma ele num profissional que está fadado ao fracasso. Então, para esse vídeo é isso. Eu queria trazer essa ideia do Kahneman, né, da importância que tem para a gente, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que as oscilações, que os eventos negativos, né, desde que eles sejam pequenos, né, são importantes para nos construir como boas pessoas ou como bons profissionais, né? Se você parar para pensar, já viu como é difícil você dormir num silêncio absoluto e num lugar extremamente estático? Mas você já percebeu como é muito mais agradável, muito mais fácil de dormir, de repente no balanço, né, num balancinho ou no balanço de um navio, com um barulhinho de chuva? Quer dizer, a natureza ela não erra, né? Pequenas oscilações, pequenos ruídos te beneficiam você como pessoa e beneficia você como profissional. Muitos outros conceitos o Kahneman trata nesse livro, né, o Rápido e Devagar. Eu vou deixar na descrição. Esse livro eu já li há um tempo, não está na lista dos livros que eu li esse ano, mas eu recomendo porque é um livro que você não vai ser a mesma pessoa depois que lê essa obra do Kahneman. É um trabalho da vida dele inteira. Ele é psicólogo, mas é Nobel em economia. Então fica aqui a minha recomendação. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, segue. Não sei em qual plataforma você vai ver. E é isso. Até mais.